Olá pessoal, nós estamos dando início aqui ao nosso podcast. Hoje, nosso primeiro podcast do Márcio Vinícius, que nós vamos trazer pessoas aqui da nossa cidade de Rolândia, pessoas que são referências, né, na nossa cidade, para conversar sobre o nosso município, sobre histórias de Rolândia, sobre as personalidades. E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro podcast. Eu tenho muita alegria, né, de hoje, nosso primeiro entrevistado ser uma referência muito grande para nós, para a nossa cidade, como empreendedor, como uma pessoa de família, como uma pessoa referência para nós, que é o seu Arlindo Armacolo. Então hoje nós estamos tendo a felicidade, senhor Arlindo, do senhor estar aqui conosco hoje, tendo nosso primeiro podcast e a gente poder a oportunidade de conversar um pouco, senhor. Muito obrigado a tua presença aqui conosco, senhor Arlindo. Eu agradeço esse convite, né? É um privilégio ser o iniciante, né, desse trabalho e eu fico muito feliz, né, de ter sido o primeiro a ser escolhido. É isso aí, muito obrigado, senhor. A gente agradece. A gente sabe que a vida do senhor, empresário muito corrido, né? Tem muitos afazeres e o senhor está conosco aqui hoje. É muito gratificante para nós. Senhor Lindo, vamos começar. Eu queria perguntar assim para o senhor como que é a tua origem. O senhor é natural aqui de Rolândia? A tua família também era daqui ou veio de algum outro lugar, de algum outro país, de algum estado? O senhor contasse um pouquinho para nós aí a respeito da sua origem. Bom, eu sou de Rolândia mesmo, nascido aqui. Hum, Eu nasci, na verdade, na Fazenda Janeta. Janeiro. Fazenda Janeta. E ainda quando criança, meu pai comprou um sítio vizinho, aí me formei, comecei a fazer ginásio, tudo, ainda eu morava no sítio. Uhum. Morava no sítio e vinha de bicicleta na cidade, aqui na cidade. Então isso foi uma vida assim bastante bacana, porque nós tínhamos assim uma turma grande, as vizinhança vinha junto, tudo de bicicleta, era muito bom. Olha que legal. A família do senhor é grande, né, senhor Lindo? Família grande, nós, a descendência nossa é italiana, né? Uhum. Então, e o pessoal gostava muito lá nos sítios de aqueles bailes, os terços, era tudo, era coisa comum na época. É verdade. As famílias se encontravam. Era muita gente, né, senhor Lindo, que morava nos sítios, né? Muita As gente, muito, famílias. é. Como que chamava o sítio do senhor? Da família? Os sítios normalmente não se tinha nome, né? Ah, Não sim. se tinha, era sítio do fulano de tal, sítio do Armacolo, sítio do, é Ah, mais ou menos assim, se fazia referência, né? aham, Mas porque todo mundo era conhecido, então era sítio do proprietário, falava o nome dele, né? Não aham. tinha nomes assim, né, específico. E era bem próximo ali que a Fazenda Janeiro. Dá 5 quilômetros daqui, né? Aham, E nós, a Fazenda Janeta, normalmente a entrada do pessoal é aqui em frente ao posto, aqui, o Via Sul. Mas aham, nós era por a igrejinha São Rafael, a entrada do sítio era por lá, porque a aham. fazenda chega do outro lado lá, né? Isso. Ela vai sair lá na estrada, né? Exatamente. Que bacana. E daí o senhor estudava a escola aqui na cidade? Eu vinha na escola aqui, no grupo escolar, né? Aham. Grupo escolar aqui, e depois aí no ginásio, né? Ginásio, admissão, depois contabilidade, né? Uhum. E daí aqui terminava em contabilidade, formou em contabilidade. Olha que E bacana. depois já, mais tarde, fiz economia. Olha que bacana. Então, o senhor é formado em economia lá em Em Arapucarana, né? O senhor Apucarana. tinha É que na comentado. época não tinha Londrina ainda, né? Aham. Então, Apucarana, o pessoal de Londrina passava por aqui à noite e eu ia com eles para Apucarana fazer. Olha que bacana. Interessante, né? Saber É, que naquela época é. tinha lá. Então ali começou a tua origem profissional, ela começou na contabilidade, né, senhor Lindo? Contabilidade. Na verdade, eu não cheguei a exercer a função de contabilista, né? Aham. Eu me formei em contabilidade e que era o curso pós-secundário, né, para fazer a faculdade. E era Aham. obrigado a passar por esse curso. E nessa época eu entrei trabalhar no Banco do Estado do Paraná, Olha né? que legal. Trabalhei 12 anos no Banco do Olha que Estado do bacana. Paraná. Então foi isso. Eu me formei em 70, né? Aham. Em 1970 e justamente nessa época, praticamente eu tinha um escritório eu tinha, saindo do banco, eu comprei o escritório de contabilidade, que Aham. hoje é o escritório do Leonardo Casado,
Ele foi Certo. meu primeiro sócio, Olha que né? legal. Nós compramos e Isso logo depois, na 1970, por ali. nessa faixa ali, por aí, né? Que legal. Daí o senhor trabalhou um tempo voltado à contabilidade. Voltado à contabilidade, mas dentro da própria escritório de contabilidade, eu acabei abrindo a imobiliária. Aham. Eu peguei uma pequena, à frente do escritório, eu fiz um pequeno quartinho separado ali e foi montada a imobiliária. Olha E que o bacana. Leonardo foi meu sócio, primeiro sócio da imobiliária. Olha. Depois eu incluí ele, na época eu incluí ele, eu incluí o meu irmão, o José, e tinha mais um sobrinho dele. Então colocamos quatro, nós, eu e o Leonardo com a participação maior, né? Aham. E isso foi com o tempo. Olha que bacana. E ali surgiu o Imobiliário Rolândia, então. Isso surgiu a Sério. imobiliária Rolândia. Que bacana. Ali por volta ali de 1970 e 73 para 74. 73 para. Então nós estamos falando de 50 anos ali. 51 anos, mas na verdade. 72 para 73 estava montando a imobiliária. É, E em 74 eu fiz o primeiro dos primeiros loteamentos, né? isso. O primeiro loteamento foi o Jardim Rosângelo, Olha que beleza. Rosângelo, que é o conhecido hoje ali perto da antena do rádio, né? Isso, isso. Então, ali Rosângelo, que era do senhor Ângelo e Dona Rosa. Rosângelo. Olha que interessante. Era Foi o por nome isso que foi a junção dos dois dois que nomes, deu Rosângelo. Rosângelo. É. Esse Olha. foi o primeiro loteamento. Então, essa é a primeira curiosidade de hoje é essa, né? Que o bairro Rosângelo, há muita gente hoje, né, Sr. Arlindo? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso, então é uma curiosidade muito interessante. A Rosa com Ângelo. Rosa com Ângelo. E depois, Quantos lotes ali foram ali na época ali, o senhor lembra? olha, eu acredito que seja na faixa de uns 120 por aí, 130 lotes. Então, Sr. Arlindo, é isso que eu ia perguntar para o senhor nessa época, quando começou a surgir os bairros de Rolândia, porque Rolândia era uma área feita pela Companhia de Terras do Paraná, ele tinha só essa primeira parte, ele ia aqui da Vila Operária, o centro antigo aqui, né? Acho que a Vila Operária foi o primeiro bairro fora, não projetado aqui diretamente pela companhia, Pela né? companhia. Mas a Vila Operária ali, que chamava, ainda foi da própria companhia que fez. Ah, foi a companhia. Então já veio naquele primeiro ela planejamento. fez numa sequência, mas foi ela que fez também, né? Então, para a gente situar, assim, Rolândia tinha da Vila Operária, a Castro Alves, o centro, Isso. e a Rua Europa. Ali. E a Vila Oliveira também. E a Vila Oliveira. Então, aí depois, logo mesmo ano seguinte do Rosângelo, eu fiz o Novo Horizonte. É isso. O Jardim Novo Horizonte. Então, o primeiro foi isso que a gente gostaria de conversar, esse planejamento inicial de Rolândia foi muito interessante, né? Então, primeiro foi o Rosângelo, daí depois um bairro daí bem maior, com o Novo Horizonte, daí foi... Aí eu nem sei precisar quantos lotes lá foi feito, você lembra? Novo Horizonte foi 1.046 lotes. Meu Deus do céu. 1.046 lotes. Um baita de um... Esse, na época que foi feito o Novo Horizonte, a vila toda ainda era sem asfalto, era do chão. Nós foi até muita coragem de fazer depois da vila lá 1.046 lotes. Inclusive nós fizemos até a propaganda que nós fizemos para vender, nós usamos o Cid Moreira da TV Coroados, aquele que transmitiu o Jornal Nacional, o Cid Moreira. Então a TV Coroado, que era a nossa emissora local aqui, né, da região. E então foi inserção de, eu lembro, 47 segundos cada inserção. E ele falava, Jardim Novo Horizonte, uma nova fronteira de progresso no norte do Paraná. Olha que legal. Moreira. E isso aí foi tão eficiente esse trabalho que foi feito na época, foi bem objetivo, que eu lembro que num dia só chegamos a vender 46 lotes. Olha que beleza. Num dia só. Que coisa, né? Então, assim, é interessante nós escutarmos, né, Cid Moreira falando do Jardim Novo Horizonte de Rolândia. Senhor Arlindo, tem uma pergunta. O Novo Horizonte, ele é um bairro, assim, a gente vê um planejamento foi um pouco mais sofisticado para a época, vamos assim dizer. Foi. Eu moro no Novo Horizonte, sou suspeito para falar, né? As calçadas, elas têm 3 metros, tem aquela questão arquitetônica da igreja, né, que era um redondo, daí tem o segundo redondo, e depois os bairros. O bairro foi progredindo daí com os lotes.
sem essa. Qual que era a visão na época que o senhor lembra assim que foi tentado trabalhar uma questão mais moderna, arrojada para a época? Foi pensado um pouco assim, né? Porque nós dividimos o loteamento em três áreas: área A, B, C. A Certo, área A, 450 metros, a B, 300 metros e a C, 250. certo. Para dividir três setores. E aí foi feito, como ele era grande, né? Para não ter aquelas ruas atravessando de fora a fora sem. Nós temos que, em qualquer loteamento, nós temos que dar 10% de áreas públicas. E como Isso. fomos da área pública, nós demos 10%, nós aproveitamos e fizemos o redondo, Uhum. aquele desenho de, rotatória, né? Isso, No meio. E como realmente as igrejas na época tinham uma influência muito grande, interesse, também isso. ela pensou se instalar lá e foi pegado um redondo para a igreja, né? Aham, Foi pegado a igreja isso. para a igreja. Foi uma coisa que vai surgindo naturalmente, parece que foi surgindo, Aham. né? Mas deu tudo certo, né? Foi tão até interessante a propaganda que eu lembro que até um gerente do Banco do Brasil, que morou em Rolândia, depois ele estava no Rio de Janeiro, diretor no banco, ele comprou um terreno na Olha que época. legal. Então você vê a propaganda foi bem eficiente que mexia até com ele, né? É, Mexia até e com ele. ali compreendia, vamos pensar, a Rolândia, a Vila Oliveira ia na Rua Ouro ali, né? A igreja da É, Vila é, Oliveira na Rua Ouro, para lá já não tinha mais nada, era, né? Não tinha mais é, nada ali onde é a Avenida Palmeiras. é. Foi aberta a Avenida Palmeiras ali já nesse bairro Novo Na Horizonte. Avenida Palmeiras, depois lá tinha ainda o Manuel Miller, né? Aquele conjunto, né? Depois saiu lá, né? Não, o Manuel Milha é mais embaixo, aqui pra baixo da linha, né? Manuel Milha, perto da Rua Manuel Europa. Miller não, Horácio Horácio Cabral. Cabral. Isso. Horácio Cabral foi depois, né? Horácio Cabral, eu acho que saiu quase na época só. É. É, Ah, sim, porque daí começou o Horácio Cabral, daí já é entrava no Novo Horizonte. porque Horácio Cabral foi o interventor aqui. Isso, E o isso. nome dele saiu Ah, lá. sim. E eu lembro que eu escrevi um livreto até, em 1970, e por solicitação dele, Olha que né? legal. Então nós estamos. A terceira curiosidade aí, né? Que o Sr. Arlindo já escreveu um livro, né, Sr. Arlindo? Livretos. Esse livreto. É interessante. Então, assim, para a gente compreender, né? O Novo Horizonte, ele foi um bairro muito grande, teve essa questão diferenciada da arquitetura, né? Tanto que até hoje a gente olha, é algo referencial, né? O redondo grande, espaçoso, tanto que tem hoje equipamentos públicos ali. Daí no segundo redondo, eu moro no segundo redondo, né? Daí a gente tem as calçadas grandes para as pessoas poderem se locomover. Então, o conceito foi muito interessante. Então, ali praticamente o Novo Horizonte foi o terceiro bairro fora o planejamento da Companhia de Terras. Né? Pega o Rosângelo, o Horácio Cabral e o da Novo Horizonte. É, eu não sei se eu não conheço tanto assim no cor de cor assim, Hum. se teve outros áreas antes, um pouco mais velha que lá, né? Uhum. Que eu saiba. Eu tenho. Nós fizemos muito loteamento na cidade, né? Só que É, nosso foi os primeiros nosso, né? isso. Agora, eu, assim, de cor de vez posso falhar, né? Não Uhum. sei se teria outro É, já. mas eu acho que a gente não tinha outra loteadora aqui em Rolândia na época, né? Que É, veio é, muito tempo depois, daí que veio o é. Geraldo, né? Com a Casa Não, o Grande. Geraldo veio quase em seguida. Ah, é? Quase em Uhum. seguida, mas não foi ele que fez, não, porque eu lembro que o loteamento dele tem um. É porque, na verdade, o Horácio Cabral ele foi o primeiro bairro Casa Popular em Rolândia, É, né? é, é, Então ele foi planejado já exato. É, pela Coapar da época, não sei pelo, como é que é, chamava, que era outros é, nomes, né? é. Então, Então, nós fizemos bastante loteamento aqui, né? Muito loteamento, né? E nós só ia dando nome, que achava que era interessante, né? Olhava e tal, vendia. O Geraldo, ele chegou, trabalhou comigo até, né? aham. Ele trabalhou Ai, que comigo, legal. no escritório de contabilidade. Quando eu comprei, ele fazia até escrita lá na época. E logo que eu estava montando, ele também estava já de olho, que acho que o cunhado dele, Tarcísio, Aham. Isso. né? Lá em Cambé tinha a Casa Grande. E aí Aham. eles abriram aqui. Então Ah, foi numa sim. época meio próxima, é questão de 2, 3 meses de diferença, assim, né? Que legal. Senhor Lindo, nesse planejamento de. Daí o senhor ficou com a imobiliária e com o escritório de contabilidade paralelamente ali. Ficou para uns dois, né? Isso. O escritório eu ficava mais com escrita e o Leonardo era o contabilista. Depois que o passado um tempo, lógico,
né? Eu ofereci se ele quisesse ficar com a minha parte ou eu ficava com a dele, né? Uhum. Porque o Leonardo é um cara muito dedicado à contabilidade. Ele Isso. é um eficiente profissional, né? Aham. Então, É. aí ele falou, olha, pode ficar para você. Então, aí né, nós fizemos acertos, né? Dada a Sim. diferença para ele e tal, tudo fizemos acerto. Aham. E os outros também, os outros sócios que meu irmão e tal, na época que ainda a imobiliária era pequena, nós demos uma participação dele, demos um casa, demos isso e eles saíram fora. Aham. Que legal. Fez uma nova composição Fizeram a comissão. de societária. Exato, Daí o senhor sociedade. ficou, nesse primeiro momento, mais sozinho, Sou né, mais na sozinho, mais imobiliária. sozinho. E o Leonardo foi É, cuidar da contabilidade dele, né? exatamente. Até hoje Isso, tem isso. uma grande referência de Rolândia também, o Leonardo, né? É. E aí a imobiliária foi evoluindo e tal, né? Depois eu teve empresas de imóveis, Ah, sim. né? Marajoara, e tive Isso. problemas lá. É. Eu tinha sócio lá que ficou né, de demissão, ele não teve assim competência fiscal, tive que desligar, sair um pouco da imobiliária para cuidar e naquela inflação alta, né, chegou mais de 80% na época do Sarney. Isso. Aí naquela época o Adalto, hoje fosse o meu sócio, ele era Uhum. funcionário, né? Sim. E então aí eu convidei para ele, coloquei ele na empresa e tirei meu nome até para não prejudicar a imobiliária. Entendi. Aí a partir que limpou, não tinha problema, aí eu voltei de novo e eu deixei ele continuando como meu sócio. Que legal. Então, isso daí foi por volta do ano de 89, por aí? É por aí, né? Muito legal. Foi Então, essa daí começou a sociedade tua com o Adalto, que é até que hoje até e hoje que prosperou muito, né, prosperou Sr. Lindo? muito. O Adalto também é uma grande referência do Ele nosso é dinâmico, né? dinâmico da nossa cidade, uma Exatamente. pessoa que a gente admira muito o trabalho Não, dele, ele tem né? um trabalho, ele faz Dele, do senhor, de todo o isso. trabalho que vocês fazem na É. imobiliária. E até uma pergunta que eu ia fazer aqui, senhor Lindo, nessa questão de sociedade, a gente sabe que sociedade não é muito fácil, né? Tem duas pessoas que pensam, às vezes, diferente, e o senhor e o Adalto têm uma diferença de idade, como que é esse relacionamento? Tem uma certa diferença, não sei, como que é o relacionamento? Assim, é tranquilo? Vocês dividem bem as funções? Como que é assim? Uma Ó, curiosidade. não, nosso relacionamento é tranquilo, sem problema, né? Aham. Porque o seguinte, lógico, cada um coloca dentro do limite dele, né? E Aham. vão tocando assim numa boa, Aham. né? Ele é uma pessoa, ele respeita muito assim a gente, como eu também respeito, admiro A a capacidade dele capacidade de dele e tal. empreendedor. Então, deu certo, Que né? legal, Né? muito bacana. E quem ganha é a Rolândia, né? É, Eu digo sempre assim, hoje todos os empreendimentos que a imobiliária faz são empreendimentos bons, com estrutura, com tudo aquilo que precisa realmente bem feito. Porque hoje é, a gente sabe que construtora, né, que faz bairros, planejamentos, essas coisas, tem muitas construtoras que deixam a desejar. E não é o caso de vocês. Vocês é. sempre são muito profissionais. E a gente observa isso nos serviços, né? Mas muito legal. Então essa é a história da imobiliária, desse planejamento de Rolândia. Daí foi vindo outros bairros que não dá nem para contar, Não me né, Arlindo? contar. Quantos bairros vocês fizeram aqui em Rolândia, né? Inclusive, o primeiro prédio de Rolândia, né, foi nós que fizemos. Olha, que Foi o legal. edifício Caraíbas. Olha. Até então era esse sobrado, Eu tinha mais imaginava que o primeiro prédio. prédio de Rolândia tinha sido o Caviúna, feito pelo Berg, então não foi. Foi você, Não, foi o o Caraíba. Caraíbas. Olha que O legal. Caraíbas. E o conceito lá foi residencial. Conceito residencial. Aí embaixo, tanto é que embaixo a imobiliária era embaixo, né? Ah, isso, isso. Eu acho que nós já fizemos segurando ela para nós. E justamente ela nasceu mesmo lá nessa época que eu até quem fez a propaganda do O o Caraíbas. Caraíba foi o Sérgio Chapelin, Olha que legal. que trabalhava também, né, fazia na, na, na Globo, né? E fazia propaganda pela Coroado, Aham. Sérgio Chapelin. Então, o Caraíba foi o primeiro prédio mesmo de Rolândia. Olha que legal. Mostrou tu quantos andares que é o Caraíbas? 7 andares. Prédios que a imobiliária fez em Rolândia foi o Caraíbas, o Adas, teve mais É, algum, Arlindo? não, nós não. É uma área que nós começamos, mas nós não avançamos. Nós temos construtora, Uhum. fazemos bastante obras nossas, coisa toda, mas assim, Sim. prédio, tudo. Então nós percebemos que não é o nosso métier.
Sim, que não é a nossa área de de atuação. atuação, É. porque teria que ter mais gente especializada na área Uhum. para dar resultado, né? Sim. Então, quando você faz com equipe nova sempre, se apanha um pouco, né? É, é. Então, é melhor deixamos assim para terceiros fazer, né? Sim, sim. É, É, porque também o prédio ele tem uma questão toda de viabilidade é, econômica, né? exato. Que é E, diferente de você fazer um bairro, porque um bairro a questão de vendas é muito mais tranquila, né? tranquilo. Inclusive, então, atividades econômicas, nós montamos a Impacto Asfalto também, né? Isso. Então, os asfaltos nossos, nós fizemos um trabalho desde também nessa época eu acredito, eu não estou exatamente, deve ser esse 92 por aí, foi criado a Impacto Asfalto, Isso. mas vai fazer praticamente para fazer serviço para nós, Aham. né? E depois nós começamos a participar na licitação pública, né? Isso. E tivemos assim bastante êxito assim com o asfalto tudo, né? Hoje pode perceber onde a nossa firma faz asfalto, o serviço é diferenciado, né? Diferenciado, sim, Só com que certeza. hoje já chega uma conclusão que já não é um bom negócio nós termos a Impacto Asfalto. Aham. Achamos porque para serviço particular, né, não são tantos assim. Uhum. E quando você fazer serviços públicos hoje, licitação, aparecem muitos corre- picaretas, Picaretas. picaretas Aham. também participando. Que só atrapalha os É, verdadeiros exato, os empresários, né? profissionais. Então atrapalha justamente as grandes empresas, ela atrapalha um pouco elas. Por quê? Atrapalha porque eles dão um preço diferenciados e de vez a obra é, param a obra, desistem, acaba Querem tendo aditivos, né? de aditivos. E aí o maior problema não até nem é esse. O maior problema é o seguinte, que o custo da energia, do material, do cimento, do peixe, Da pedra, todo o os material, insumos. todo o insumo, ele é corrigido. Aham. E às vezes no público você tem um prazo para corrigir. Isso. Então, dá uma discrepância nisso. Então, você nunca tem um resultado satisfatório, Aham. né? Então, por É. isso a gente vai meio devagar. Isso, é verdade. É, Arlindo, na administração pública hoje, o grande problema tá isso, né? Porque você vai abrir uma licitação, a licitação ainda é muito engessada, daí aparecem É, empresas que você vê que o preço que está ofertando não vai conseguir fazer a é, obra. é, Mas muitas vezes a prefeitura tem que fazer aquele contrato, sabe que vai ter problema. Você é, pega em Londrina hoje, o problema que está dando naquele viaduto lá exato. da Essa leste-oeste, né? Então, assim, é bem isso. e o grande problema é que a administração muitas vezes não tem o que fazer com essa empresa. É, Porque não pode, se hoje revogar o contrato, fica pior, porque uma obra daquela que está é, mal feita, mal acabada, quem vai pegar vai ter mais problema para arrumar do que. exato. Inclusive, você vê, nós tínhamos tudo para fazer o melhor sempre, por quê? Uhum, Nós somos também sócios junto com um grupo de empresa de Londrina, isso. na Uzipave, Ah, sim. que produz o asfalto, Isso. né? Nós somos lá para ter custo melhor, Uhum, para ter custo melhor, mas mesmo assim, hoje a gente percebe que esses resultados são discutidos. é. É verdade. Mas é isso. Então, o senhor Arlindo, né, tem toda essa questão da imobiliária, do planejamento de Rolândia, que foi passou muito pela imobiliária. Vamos pensar os nobres, né? Foi vocês É, que abriram é, também, né? Então, uma grande região nobre lá hoje, quem projetou, quem planejou foi a imobiliária, né? Então é. é, Nós fizemos aí o Azteca, Jardim Cidade Verde, Jardim das Flores, nossa, tem uma, eu, Santiago. nossa, tem muito, mas tem muito mesmo. Eu acredito que nós fizemos aqui, esses nomes chegar perto de uns 30, viu? Olha que legal. É. Inclusive fizemos também em Arapongas bastante, né? Sim, sim, Fizemos em sim. Arapongas, Vocês fizemos em abriram. Cambé, fizemos em Londrina. Olha que legal. Em Londrina, assim, algum pra gente O situar que Jardim foi Continental. Continental? O Jardim Continental foi nós que fizemos, Olha que né? legal. E, fizemos lá em Sertanópolis, Uhum. fizemos lá hoje lá em Sertaneja, que é o Punta del Isso. Este, né? O Ponta do Leste é um projeto especial, né, É Erlindo? especial, ele é diferenciado, É né? um É que é especial que vocês uma fizeram. região turística, bonita, né? Aham. Então
assim uma procura boa não só da região, vem muita gente de outras regiões, né? Porque ele tem uma geografia Privilegiada. privilegiada lá, né? É. Né? É o que eu falo, né, Nino? Quando a gente tem empresários igual você, o Adalto, que tem essa visão diferenciada, ela ajuda o quê? O município, ela ajuda o local que ela está instalada com esses investimentos privados esse local dar um salto de qualidade, né? Isso. Porque vocês deram um salto de qualidade para sertaneja que É, nem se compara, né? com certeza. Porque antes de vocês fazerem o Punta, vai ter o quê? Uns 10, 15 anos, né? 10 anos. É. Então, o salto que deu para a sertaneja região é muito Muito grande. significativo. Isso. Então, aqui mesmo, na cidade mesmo, a gente sempre procurou, né? A construção, fazer uma construção sólida, diferenciada. Nós, né, inclusive, que nós estamos fazendo, dizer que as construções programa típico de pouco estilo Isso, alemão, isso, dentro desse espírito, nós estamos sempre pensando em fazer bem feito, né? isso, Agora, inclusive, você vê agora, nós estamos fazendo lá a loja para Casela, agora, né? Vai isso, funcionar, então a gente vai começar a caprichar. É um barracão, mas vamos fazer ele bonito. É isso. isso, mas vamos procurar melhorar, Com certeza, né? eu ia perguntar isso para você, né? Essa visão tua de fazer prédios que sejam bonitos para as pessoas ir lá, tirarem foto, ter um local bonito na cidade. Isso é muito importante, né? Você fez ali o, Museu, né? o museu, né? Depois nós vamos falar do museu mais para frente. Vamos deixar o museu um pouquinho de Tá. lado. Mas assim, a construção em si, né? Então nós temos essa outra que está fazendo aqui na Presidente Bernardes, né? E na BR lá embaixo, né? Na BR lá, que é o estilo alemão muito bonito também, É, né? Então, assim, é essa visão que para a cidade é muito importante, né? Do empreendedor, ele buscar o quê? Atrativos para todos, né? Porque não é do Arlindo lá, né? É de todo mundo, né? exatamente. Então, somente do Arlindo, né? É de É. todo mundo que a gente pode ir lá e tirar foto, né? Então, Arlindo, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o bairro até hoje que você fez que você mais. Pode ser até o Ponta do Leste. Qual o bairro que você mais falou, poxa, esse bairro ficou bonito. Isso eu gostei, deu prazer em participar daquele projeto. Você tem. Olha, de uma forma geral, a gente gosta de tudo que a gente faz, né? Tudo, Aham, né? Então, eu não posso especificar esse é mais bonito, aquele é mais bonito. aham, Você sabe o que acontece? Cada um foi dentro da época falar, é esse agora, né? Como você falou agora há pouco, né? Do Nobre, aham. né? Jardim Nobre. Jardim Nobre é bonito, Sim. assim. Tá no Espigão, tá uma área grande, né? É. Você pega o Novo Horizonte, por exemplo, né? Hum, Nossa, né? O Novo Horizonte, como você já citou, né? é. Ele é bonito, ele é bem planejadinho, tal. Você pega aqui o Azteca, né? Aqui perto do Busato aqui, né? Uhum. O Azteca, bem no centro, gostoso, assim, uma região, né, bem próxima aqui, encostada à cidade, né? É Então, isso. cada um tem uma característica, né? A Cidade Verde, por exemplo, né? Aí, Cidade Verde, nós temos em etapas também. Tem o Capricórnio ali, que é vizinho, que era É do isso. mesmo. Mas a gente vai fazendo e abraçando todos, né? Aham. Então, falar para, né, fala de Rolândia, a gente gosta porque é de Rolândia. O Punta del Este foi uma coisa assim, diferenciado tudo, né? Uhum. A geografia é muito boa lá e nós fizemos uma infraestrutura bem planejada, com campo de aviação, com tudo, os requisitos, marinas, tudo certinho, né? É isso. Então, ó, ele é bonito. Mas assim como o gosto nosso, todos foram assim, de um gosto, né? Não, Todos, não tem filho mais preferido, não né, tem Arlindo? filho preferido, né? Legal. É isso aí. Então, senhor Arlindo, deixa eu te fazer uma pergunta para o senhor. Se a gente pudesse pensando 50 anos atrás, voltando lá no começo da tua trajetória aqui como empreendedor em Rolândia. Rolândia, pensando em Rolândia há 50 anos atrás. Rolândia tinha um potencial naquela oportunidade, né? O senhor acha que transcorrido esses 50 anos, Rolândia cumpriu aquele potencial ou ainda está faltando alguma coisa que ainda pode ser feita, no sentido assim, no espírito de Rolândia? Porque Rolândia era uma vanguarda, né? É, Lá atrás, Rolândia tinha assim, um espírito muito jovem, estava na primeira parte da,
da sua fundação, tinha um espírito de uma questão muito tradicional das etnias, né? Então, passados esses 50 anos, o que o senhor acha que Rolândia cumpriu a sua vocação ou ainda falta algo para ser buscado? Eu acho que ela está regularizando hoje as coisas tudo, mas lá atrás, realmente os sonhos porque a cidade é uma cidade com, então falava cidade alemã, né? É, Era uma cidade alemã, Rolândia, porque Roland, não sei o que e tal. Mas na verdade tinha até mais japoneses que alemão quase aqui, né? é. E tinha aqui, eu lembro que tinha a Festa das Nações aqui em Rolândia, naquele Olha, centro da cidade tinha entre 10 barracas, cada uma com uma nação representada, tantas nações que nós tínhamos aqui dentro. aham, Então era aquele sonho, mas é uma cidade de começando, né, cheia da coisa toda. Mas eu acho que a cidade evoluiu, cresceu, sim, né, e ela tem perspectiva já melhor até agora, é, porque a visão dos pessoal é outra hoje. Então, isso. aqui o norte do Paraná já é um todo, já a gente não fala Cambé, Rolândia, É tudo, Araponga, tudo integrado, né? tudo integrado. É, Então, empresas grandes já se instalando aqui, outras instalando em Cambé, outras instalando lá, porque é um todo já aqui, né? é, Um empresário, o consumidor de Rolândia, de Cambé, de Londrina, coisa está meio próximo. Desde que ele isso. fez uma diferenciada, ele chama atenção na região já, né? É, Porque a comunicação é outra hoje, né? Na uhum, época era mais tradicional, tudo, é, né? Então era mais sentimental, coisa toda, mas hoje não, hoje é um pouco mais realista a coisa, né? é, Mas Rolândia tem, assim, se destacado já, assim, porque é uma sociedade, assim, para esse pessoal fora vê ela como um certo nível cultural bom aqui dentro. O é. pessoal vê Rolândia como um nível cultural melhor, Sim, é. né? É, porque a gente vai analisar isso, né? A Rolândia tinha uma cultura muito forte, muito devido a aquelas famílias que vieram aqui, os alemães, os próprios judeus, né, que vieram em É, Rolândia, trouxeram várias bibliotecas, né, isso. grandes. Então era uma questão cultural e Rolândia era conhecida. Rolândia era muito conhecida em São Paulo porque por causa da linha de trem, né? É, Então eu pegava a linha de trem do Paraná, ao final era Rolândia. é, Então era São Paulo, Rolândia, não é, era São é, Paulo, é, Londrina, né? exato. Então, Rolândia sempre foi conhecida também fora, né? Sem falar na Alemanha, em outros lugares, né? Que Rolândia também foi conhecida, né? Então a gente fica pensando nesse espírito de Rolândia, né? Nessa, será que faltou alguma coisa? Sempre falta, né? É, Sempre falta sempre alguma falta. coisa para Exato. É, o, resgatar, né? é, a Rolândia é uma cidade, assim, que foi administrada, é, como fala assim, provisoriamente, pegou interventor, pessoas simples que era prefeito, É, mas todo mundo com uma grande boa vontade de fazer, pessoas honestas, isso. né? Trabalhou com vontade e ela foi devagarzinho tomando seu rumo, né? É, Eu acredito, inclusive, hoje você passa pelas cidades, os nossos vizinhos, né? Você fica orgulhoso da tua cidade, porque ela é, tem características que os outros não têm. sim. Porque você fala, qual é a característica da cidade X, vizinhas aí? Você não acha uma coisa, na Rolândia você acha, né? É, Ah, aqui não, aqui é a cidade assim, bem assim, muitas nações aqui dentro, tem uma cultura, tem umas fazendas, nossa, cada lindas fazendas tem aqui. é Ó, isso. você pega, por exemplo, você pega a igrejinha São Rafael aqui para ir, nossa, tudo turístico. É A isso. Marabu chega aqui, olha lá, olha, já vai na fazenda Binemi, olha o cara tão naturalista. Então você tá cheio disso aqui, Isso. dessas Essa culturas, riqueza dessa cultural riqueza muito cultural, grande, né? né? Tá muito cheio disso. É. Então isso é muito bacana, né? É. Uma pergunta para fazer para você, senhor Arlindo. O que tinha em Rolândia que você mais gostava e que hoje não tem? E uma coisa que se destaca que você gosta de Rolândia que só Rolândia tem? Para você pensar. É uma coisa para pensar, né? Que eu nunca cheguei a fazer essa. Eu acho que Rolando tem de bom mesmo aqui é o acolhimento das pessoas, né? As pessoas assim bastante simpáticas, né? Eu nunca tive problema com ninguém aqui dentro da cidade, assim, sinal que, É, né? Todo mundo é bom, né? E isso. nunca tive assim A uma comunidade de Rolândia, né? É comunidade muito boa, rolando é né? muito boa, né? É. É. E eu não sei, só acho que não tem nada assim, nunca fiz uma coisa assim mais melhor que isso aí, né? Porque Uhum. você, em qualquer lugar que você passa, você sabe que você tem um acolhimento bom, você tem, isso tem, Isso. né? Você pode ver que você, ninguém aqui vira as costas para ninguém, né? É, é verdade. Né? É. Algo que o pessoal comenta muito que Rolândia tinha e não tem
é o cinema, né, Serlindo? Rolândia tinha cinema e não tem hoje mais, né? Era Mas você uma. sabe que o cinema, de uma forma geral, ele acabou em É. todo lugar, né? Hoje, com, com a televisão, né? Hoje mudou a Todo mundo, forma de né, vê o consumo, filme né? em casa, o celularzinho lá. Então, o cinema passou a ser uma coisa até um pouco já Uhum. passou, né? É, Né? é Eu verdade. aqui chegou a ter o Cine Rolândia e o Cine Bandeirante, né? Isso, Cine Rolândia isso, e o Cine Bandeirante. é Que foi por isso. uma época, né? Isso passou a época, né? É, Né? é verdade. Eu acho que toda cidade tem esse problema quase, não tem É, mais isso aí, né? é. Desapareceu. E se a gente for analisar a história de Rolândia, também é algo muito significativo foi o Nacional, né? O Nacional É, que deu origem para Londrina, que foi o uma. Nacional era um time de referência mesmo aqui. É, E veio aqui jogar na época as ruas lá, uhum, era Corinthians, era Vasco, vinha aqui, na região era único, é, né? E o Nacional era o único que tinha, parece que uma cidade de Araruna, aham, que ele também era um time que estava bem. Eu lembro que era o Nacional, eu nunca esqueço disso. é, Daí o Londrina começou a formar o Londrina, começou a isso. levar metade do jogador do Nacional e formar o time do Londrina, né? Como É. o Gauchinho, Souza, Londrina começou a capitalizar os jogadores nossa, do levou para lá. interior, né? E foi. E acabou, nós É, ficamos, né? Souza, é. goleiro na época. Eu acho que hoje, né, a gente tem que trabalhar. Uma ideia que a gente tem o quê? É fazer um museu do Nacional, né? O time em si hoje ele se tornou uma empresa e não tem mais o que fazer. O futebol hoje é um esporte que tem muito investimento profissional, né? Então não tem como você, a prefeitura ou alguém ajudar. Mas o que a gente pode trabalhar em Rolândia é um museu para resgatar a história do Nacional, né? Essa que a gente tá pensando, trabalhando para fazer isso. Um Mas museu o Nacional foi até vendido, né? então, Então, porque para em Maringá. o time ele se tornou um CNPJ, né? E o É, CNPJ o proprietário leva é, para é, onde ele achar que vai ter melhores condições, né? O empresário tem essa liberdade. Agora, a história do Nacional ela é bonita para trazer a gente fazer um museu, um lugar que a gente possa olhar essa história bonita, né? Desses jogadores, essa história. Bom, é. mas é isso mais para frente, né, Sarlindo? Sarlindo, vamos partir um pouco para a questão pessoal. Fazer umas perguntas para o senhor. O senhor tem algum sonho ainda que o senhor não realizou? Olha, é o seguinte, como eu sou muito jovem ainda, É. lógico, sonho nunca vai faltar, né? Aham. Não, sonhos meus é que eu continuo construindo, né? Vou Sim. fazer as obras ainda, continuo fazendo as obras estilizadas, tudo, eu penso fazer isso, né? É. Lógico, não vou parar, não vou Isso. parar. Mas eu imagino, né? E lógico, loteamentos ainda, vou continuar sempre fazendo loteamento, né? Uhum. Inclusive o próximo agora, nossa, nós vamos fazer o Caçato Maro, né? Estão Isso. Dois, preparando, né? Caçatumaro o 2. dois, porque nós estamos preparando, né, a documentação, né? Isso. Então, nós continuamos sempre assim, né? Essa obra que eu estou fazendo aqui perto da Escola Rolo, né? Isso. É meio estilizada, também bonita. E ao lado já comprei o terreno vizinho ali para fazer também uma próxima Isso. disso também. Muito, muito legal para É, nós, né? Para é, Rolândia é, ter prédios, né? é, Que sejam assim referenciais, né? De é, arquiteturas, né? exato. Então, ali eu até pretendo fazer uma coisa bonita, talvez a gente consiga talvez uma franquia de um nome para, né? Sim, Para Rolândia ter uma recepção né? com O pessoal certeza. vem para cá, para come, viaja, visita Ter outras os lugares, opções para outras também, opções, né? né? Isso, Então, você vê cada vez que vem pessoas de fora aqui no museu, isso. eles fazem esses comentários, né? Certas coisas que eles acharam, ficaram admirados em Rolândia. Aham. E o próprio holandês, às vezes, até passa batido, nem percebe, É né? verdade. É. Mas não valoriza, Não né? valoriza. Valoriza o que temos às vezes aqui, né? É, Porque às vezes cai numa vala comum, né, seu Arlindo? Ah, Rolândia, isso aí tudo acontece em Rolândia, não sei o quê. é, E denigre, assim, não denigre, mas é, traz o nome da cidade de uma forma é, negativa. é. E Quem faz isso, normalmente ele está preocupado com a cidade. Ele, às é, vezes, ele denigra sem saber, né? é, Ele critica, mas uma coisa que ele queria que mudasse, né? é. Então, assim, mas às vezes a gente olhar, às vezes a gente não valoriza o É, que a cidade tem de é, bom, né? é. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Charlindo. O senhor é um homem que já visitou vários países. Quantos países o senhor já visitou? Olha, deve, hum, deve ter uns 30, né? É, que Uns bacana. 30 países.
Qual o país o senhor mais gostou de ter visitado, que o senhor pensou assim, poxa, eu não poderia ter deixado de vir nesse local? Você sabe, parece incrível, né? A gente é até um país estranho. Aham. Eu fui à Romênia. Romênia. Romênia, eu vi as construções da Romênia. Tem esse estilo que a gente fala germânico, mas é romeno, Aham. sabe? Tem esse estilo. A gente deixa normal como alemão, mas é romeno. Eu vi muitas construções assim que me encantou É, lá, olha que né? legal. Eu, nossa, visitei, lógico, essas cidades grandes, países, né? Uhum. É tal, mas a Romênia me deu esse jeitinho dela, eu gostei. Olha que legal. E um lugar mais exótico que o senhor já foi? De repente, não sei. A exótica é a Índia. Índia. A Índia é exótica porque lá tem o rico e o pobre vivendo junto assim, né? Uhum. Numa boa assim, você vê aquele trânsito lá, por exemplo, um vai para um lado, para o outro, tudo cruzando, passando em cima do outro, para que ninguém se É machuca. muito difícil, é diferente a cultura lá, né, É Sérgio? diferente, né? A questão da alimentação. Como é que o senhor ficou lá? Ficou bem na questão da alimentação? Tudo? Não, é muito interessante, porque lá até no pão tem pimenta. É. Né? Até no pão tem pimenta, porque lá eles, né, eles já têm essa preocupação, né? Uhum. Então, mas a gente quando vai tipo assim, em hotéis que eles têm já tipo, um padrão internacional, né? Sim, Que eles já cuidam desse setor, porque o cara de fora é, vai sentir vai, esse problema, né? vai. Mas muito bacana. Qual que é o maior hobby do senhor Arlindo, fora as pinturas? Porque as pinturas né, a gente já sabe. E as pinturas, escultura. Qual o maior hobby que o senhor tem? Eu não sou assim muito de hobby não, né? Eu divido um pouquinho de cada coisa, né? Eu gosto de ler bastante, né? Olha que bacana. Qual a literatura que o senhor gosta de ler? Literatura assim de busca sempre, tipo assim, busca focos, busca isso, busca, sabe, sempre nessa busca, né? Aham, Eu gosto disso aí, né? E inclusive eu tenho muito livro científico também, né? Eu gosto assim, por olha. exemplo, eu estava vendo inclusive esse último eu vendo sobre o bóson, né? A partícula de Deus que a gente fala, né? E Aham, mostrando que tudo é uma energia, né? Tudo é energia, tudo que a gente faz é uma energia que está comandando nós. Então, precisa direcionar melhor essa energia, né? aham. Então, dentro dessa Olha que linhagem, bacana. né? Então, literatura É, um pouco mais é diversificada, vamos assim dizer. diversificado. E eu também leio bastante livro de cabala, né? Aham, sim. Cabala. Eu fiz assim, eu inclusive eu fazia palestra de Ah, sim. Kabbalah, né? Aham. Kabbalah é hebraico, porque ela tem assim um tipo de ensinamento bem objetivo, Uhum. né? Legal. Né? Ela era uma religião, a Cabala ou Não, não? não, não, Não. não. A Kabbalah é um estudo hebraico, Ah, sim. um estudo hebraico, né? E os rabinos lá tinham esses estudos, né? Aham. Bastante pesquisa, eles tinham bem estudo, então ele falava, se você tipo assim, se estiver pescando, não consegue, muda a forma de pescar, fala, né? Aham. Né? Então, mas é bem objetivo para a vida, né? Sim. Né? Legal, Sarlindo. Sarlindo, como que surgiu a ideia de fazer um museu? Você, onde que você assim pensou, falou assim, eu quero fazer um museu, vou trabalhar para fazer um museu? Foi gradativo ou foi assim uma mais instantâneo que veio na sua vida? Como que foi? Foi gradativo, né? Sim, mas no fim é o seguinte, é como nós tava falando sobre energia, Uhum. e você vai juntando, né? Eu, eu quando eu já no ginásio lá, eu gostava de pintar umas coisinhas, né? Mas era coisinha simples, né, e tal. E depois aí já depois de adulto, né? Assim, já casado, com filhos. Sabe? Minha filha estava na aula de pintura e falou, pai, eu não quer ir também na pintura lá? Fulano, eu falei, vou lá. Fiquei lá uns 2 meses, né? Um Aham. mês, assim. Mas eu já estava eu pintando, a professora não estava, mas eu pintava já, né? Porque eu gostava, sempre tive ligado eu fazer rabiscar as coisas, né? Sim. Então eu acabei gostando da pintura. E aí, né, começou a surgir a possibilidade de fazer coisas, né? Eu comecei a pintar e pintava eu dava lá para o parente, outro dava para outro parente, outro e foi fazendo pinturas assim, né? Sim. Tal. Aí eu faço parte da Ordem Rosa Cruz Londrina, né? Aham. Também pintei lá, lá tem lá acho que
14, 15 telas lá. Que eu Olha. pintei e tá lá na sala lá. E aí lá tem até um pequeno museu lá. Lá tem um pequeno museuzinho lá, uma salinha lá, né? Aí eu fiz a escultura do Akhenaton lá, com a indumentária dele, tem umas pinturas, tudo e tal. Aí comecei a fazer o prédio, imaginei, né, que poderia fazer, mas não tinha ideia de fazer museu, Uhum. de fazer o prédio. Tanto é que eu aluguei embaixo para Sim, terceiros. isso. E depois surgiu a possibilidade de eu fazer um museu ali em cima, né? Aí comecei a focar mesmo. Olha. E parece incrível que eu quando vinha do sítio, eu pintei uma vez tipo cartolina assim, fiz uma paisagem. E uma professora Lídia Garcia, na época, Famosa, né? famosa, Uhum. ela elogiou na classe. Foi o maior incentivo que eu tive, foi isso aí. Olha que Elogiou legal. na classe. Bom, parece incrível. Um dia eu estava ali no museu, e entrou uma mulher assim, e eu parecia que eu conhecia ela, né, assim, alegre, né? Eu cheguei nela para conversar. Ela era neta dessa Garcia, Olha que dessa da legal. professora Garcia. Aí, entrei no palco, tudo. Eu falei assim para ela, nossa, e tal, né? Ah, elogiei, falei da. Aí ela pegou e trouxe a foto da avó dela para mim. Olha que legal. E ela toca piano. E eu contratei ela. Ela todo domingo ela toca piano agora ali. Olha que legal. À tarde, toda tarde ela toca piano ali no museu, né? E da origem de lá. E então as coisas vão surgindo, né? Aham. Porque antes eu pintava assim, né? Tinha umas pinturas lá no hospital, tem Isso. umas pinturas lá. Eu tinha um médico que pediu, a secretária lá, não sei de quem pediu. Eu ia pintando. Então, senhor Arlindo, o senhor tem muitas telas que foram para terceiros, assim, porque assim, no museu, eu já tive a oportunidade de estar lá, o senhor tem muitas telas lá, Tem, né? tem. Então, mas eu acredito que eu tenho quase a quantia que está lá, eu distribuí antes, Olha que legal. né? Então, assim, no total, o senhor passa de 200 pinturas, Tem tranquilamente. 200 tem ali no museu, Olha, né? 200 tem ali. que E, bacana. então Porque a tem. gente sabe que é difícil você pintar uma tela. Você leva um tempo, né? Para fazer cada Leva. tela ali, vai o quê? Uns 2 meses? Não, eu tenho tela aí, que é 10, 15 dias eu faço ali, né? Olha que legal. Você sabe, depois que você pegar a prática da coisa, né? Você sabe que tinta vai lá, que tinta quer, que pincel aí você usa, que usa coisa toda, espaço, você domina espaço e tal, né? Se eu tiver meio. Eu só pinto à noite, de vez em. Não é todo dia, não, Aham. né? E vamos. Quando menos espera, porque, ó, a gente fala assim, mas você vê que um mês tem 30 dias, né? É, Puxa vida. Você pegar, você vai muita coisa num mês, hein? Você vai. imagina agora, você passar anos É, fazendo, né? é Vai verdade. muito longe, né? O senhor gosta também de fazer abstrato, não gosta? Gosto, gosto. É, eu vi que tem uns abstratos É, ali, né? é, Eu gosto também bastante de de abstrato. abstrato, né? De telas de abstrato. Inclusive agora eu estava vendo, né? Eu tenho um de artes artificiais, né? Que está usando muito, tá muito nessas, Uhum. como chama? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Tem muitos, né? Então eu estava vendo, até peguei ontem, estava vendo lá no computador, tem um cara que produz a inteligência artificial de Jesus Cristo. Aham. Ele tem mais ou menos, né, acho que passa de 200 que ele fez. Então, se fiquei olhando todas, né? Falei, olha que coisa, né? Que a inteligência artificial vai suprir todas essas coisas, tudo que ela vai criar. E você vai querer pintar algumas, porque Aham. elas são diferenciadas, né? Aham. São diferenciadas. Então, você já começa a ganhar um foco ali. É. Aí daqui a pouco surge outro negócio diferente. Você começa a olhar. Quem tá ligado, fica ligado. Como que é o trabalho do senhor? Você começa uma tela, você termina ela para começar outra, ou você Termina. vai fazendo Não, os dedos não, não, não. paralelo? Termina para começar outra. E já tem um desenho já na cabeça quando vai começar É. e você vai Não, trabalhando aquilo ali. eu vou fazer aquela tal por causa disso, disso, disso. Eu vou fazer aquela que aquela dá certo ali, dá certo lá, né? Que Então, assim, legal, sério. Eu gosto de pintura também. ah, tu gosta, é? Eu tenho umas telas pintadas, mas poucas, né? Acho que É. umas 15 aí, mais ou menos. Você sabe o que acontece? Na verdade, você nunca termina uma tela. É, Você para em lugares interessantes, é verdade. né? Sempre tem um Se o detalhezinho. cara quiser, ele pode pegar a tela lá e começa.
mais detalhezinho, mais coisinha, mais leve, assim, vai. Só que a gente que quer produzir bastante, você não vai perder esse tempo. Aham. Você tá bom assim, né? Mas na verdade, você pega uma tela, todas as telas que tiver lá, eu posso repintar. Legal. É, porque sempre tem um detalhezinho, né? É, A mais. E deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Ah, o que o senhor gosta mais, de pintar ou fazer escultura? Porque o senhor tem as esculturas de cera é. também, né? Eu gosto mais de pintar. Você sabe o que Pintar. acontece? A escultura, ela, você pega os personagens, né? Aham. Mas ela dá trabalho num ponto. Por exemplo, você ferve a cera, ferve-se a cera de abelha mesmo, né? Que é Uhum. dura. Você ferve ela, coloca os temperos nela, né? Coloca os componentes Sim. para ela amolecer para poder trabalhar. Depois você coloca a cor também que você quer que fica. Em Aham. tinta a óleo também. E só no dia seguinte você vai ver se ficou bom. Ah, sim. Aí se não ficou bom, você perde mais uma noite para ver se melhorou. Para Entendi. depois trabalhar. Aí você vai fazer a escultura, né? E eu percebi também que no museu as pessoas não estão tanto interessadas em escultura, estão interessadas em pinturas. Aham. Então você fica meio já. Sim. E eu tô com o dedo meio já dolorido, tanto mexer, Quantas né? esculturas o senhor tem ali? Eu tenho, acho que, se eu não me falha a memória, 38. Olha que legal. Muito bacana. Então, e para você fazer uma escultura, você leva mais tempo do que a tela, até você terminar ela toda? É meio Meio próximo, próximo, meio né? próximo, né? Que Porque a bacana, então. escultura, a base da escultura mesmo, que é demorada, é o rosto, que Uhum. é fazer parecer um pouco a pessoa. Isso. Os detalhes, o resto É mais fácil. mais fácil, né? Arlindo, eu acho que a gente tem que dar os parabéns para você incentivar a cultura de Rolândia, né? Ter um museu particular não é fácil, né? Privado, igual investir recursos, investir tempo, investir assim o teu trabalho ali, né? Então assim enquanto cidade, a gente tem que parabenizar você, agradecer tantas pessoas que vêm de fora para conhecer o museu, né? Então assim, até a gente fala que Rolândia tem vários pontos turísticos meio soltos, né? É, Então tem aqui as fazendas, tem o museu municipal, tem o teu museu, nós temos o museu ali do de peixes, né? é. Então, assim, tem vários museus, várias atividades culturais que estão todas separadas. Nós temos que dar um jeito de juntar tudo isso num circuito, né? Para que a gente Exatamente. possa trazer um turismo de qualidade. Nós temos lá o turismo gastronômico no 10, que de restaurantes. Nós temos São Martinho, o turismo para compras de embutidos, né? Tem o dezinho Tem lá, o né? 10, tem a sua história. Então, assim, É, trabalhar, fazer uma forma de trabalhar tudo isso, a estrada do São Rafael, a igreja do São Rafael, né? Trazer essas pessoas aqui para que o turismo, porque o turismo hoje ele é uma fonte de renda muito grande para o município, né, Arlindo? Vocês que trabalham com turismo, você tem essa noção que ela realmente ela precisa ser investido muito grande nisso daí, né? com certeza. Eu acho que tem que ter uma coisa que nós estamos pensando agora, justamente é isso. Você ter o turismo, ver o pessoal vir de fora, Isso, mas criar fonte de consumo aqui dentro, isso, né, para ir para o turista. Porque talvez ele, vamos supor, se é da cidade vizinha, vem no museu dar uma volta, se ele quer comer, ele quer fazer uma coisa, mas tem que ter o gastronômico, tem que ter mais ou menos isso, pontos bem assim isso. famosos É. para atrair, né? Outras opções, né? Opções. Gastronômicas, às vezes a pessoa É, ela relaciona aquilo ali com o que ela tem na cidade dela, né? exato. Então, Então, eu acho que é um trabalho que eu acho que tá caminhando para isso, que bacana, né? bacana. A gente fica muito feliz É, saber que você, como um grande investidor, você está pensando nisso, porque quem ganha é a comunidade, né? é. Como eu disse, né? E o teu museu, Arlindo, ele é aberto de quinta-feira até Quarta, domingo, né? quarta, De quarta a quinta, domingo. não, quarta, quinta, sexta. Sábado não abre. Ah, sábado não. Sábado não abre porque normalmente o pessoal está sempre ocupado com coisas, não, Aham. então Então, e quarta, quinta e sexta, que horário? das 2 às 14, né? Às Às 14, 8 horas. às 20 E horas. domingo das 2 às 18 horas. Olha que legal. Das 14 às 18. E de domingo tem então apresentação de piano também junto, né? Aham. Sem contar, senhor Lindo, que o senhor faz vários eventos no final do ano, né? Do Natal ali, Nós temos muito. No final muito, do ano, uma agenda. o ano todo tem.
uma Aham. vez por mês, no mínimo tem. Olha que Né? legal. Então, dando uma nova opção também para a nossa cidade de cultura, né? É. Então, isso que é muito importante, né? Inclusive, está tendo uma coisa muito interessante, tendo um estudo bíblico, que alguém pediu o espaço lá para usar, tá, fez primeira turno, ele terminou ontem, Aham. 7 quinta-feiras, Olha que legal. sobre o 4.000 anos antes de Cristo, Hum. que tem documentação, né? Porque até para trás é só narrativa, não tem nada documentado. Aham. E um trabalho muito bem feito pelo Ivo da Secom, Olha que que está legal. fazendo muito bem, um trabalho muito bom, Que né? bacana. E também Então você vê, né? É uma outra forma de utilizar o espaço para a é comunidade, né, exato, senhor exato, Lindo? Muito interessante. Senhor Lindo, nós estamos partindo agora para o final da entrevista. Eu tinha duas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor. Primeira, qual é o conselho que o senhor dá para um empreendedor, um jovem empreendedor que queira é, se aventurar nessa questão de empreendedorismo, de ser empresário? A gente sabe que não é fácil. Qual o maior conselho nessa vida, nessa trajetória empresarial do senhor, o senhor dá para esse jovem? Bom, eu acho o seguinte, eu quero ter dar uma olhada um pouco mais ampla da cidade e perceber, sentir a cidade, para ver que rumo ela está tomando, para que ele, nesse rumo que ela toma, ele começa a empreender nesse rumo. Por exemplo, o que vai faltar isso porque eu acredito que está crescendo e vai para cima. Então ele começa devagarzinho naquele rumo que, que aquela atividade vai ser promissora, Uhum. né? E todo mundo começa pequeno. É isso. Pode começar pequeno, mas fazendo bem feitinho, se o rumo está certo, pode ter certeza que chega lá na frente com sucesso, Com né? persistência, Persistência, coragem, coragem, porque não é fácil, não né? é fácil. Você empreender hoje no Brasil, com toda a diversidade econômica, política, tudo, é muito difícil, né? Então, Mas você pode ver que tem gente que começa com uma coisinha, parece que era nada, mas uhum, ele teve uma visão é, e ele chega lá. Qualquer atividade. Agora, se sonhar bastante para uma cidade pequena, lógico. Você pega uma cidade pequena, sonha coisa que não é o perfil dela, da região, uhum. Tem que fazer lógico, um estudo também tem de viabilidade, né? viabilidade. De demandas, E né? depois é o seguinte, toda vez que quer montar um empreendimento, conversa com quem está na área e É toca isso. umas ideias. A pessoa sempre fala, não, isso é bom, isso é não. Alguém vai dar um palpite positivo para ele, né? É verdade. Né? Mas é isso aí. Então fica essa lição, né? De alguém que tem uma carreira brilhante, que tem um empreendedorismo já de anos, né, senhor Lindo? Que não é fácil, mas com persistência, com coragem, com determinação, sabendo o que está fazendo, você vai chegar lá no final É, e vai ver todo um trabalho bom é, que foi realizado, né? o princípio de tudo é vontade, Vontade, é né? verdade. Senhor Lindo, e para a gente encerrar, o que, que um homem bem-sucedido não consegue comprar? Uma pergunta para o senhor. Bom, eu acho que tem tanta coisa, né, que não Uhum, consegue comprar, né? Tem tanta coisa que você poderia conseguir, mas você não, porque tem as limitações, né? uhum, Então, lógico, vamos supor, eu não consigo comprar o sucesso da vez de alguém que você ama, que você adora, que você quer, que você não consegue. uhum. Por quê? Cada um está dentro de uma linha de limite dele. Isso, Então, você queria ver a felicidade de todo mundo, né? isso. Mas tem gente que você vê que passa com dificuldade e coisa toda, e você gostaria de resolver esse problema, mas é um problema muito pessoal de cada um, né? É. Então, essa é uma coisa que se deixa você um pouco assim, né? Aham, Porque você quer o sucesso das pessoas, principalmente as que estão mais próximas de você, né? isso. E não tem como você comprar isso, né? É, Isso está na pessoa, é verdade. né? Já é dela, É né? dela, né? É dela. É isso aí. Senhor Lindo, então nós vamos encerrando a entrevista. Eu Tá bom. quero agradecer o senhor. Muito obrigado a Obrigado. tua presença Eu que aqui agradeço a conosco. oportunidade. Dizer que o senhor é uma referência. Eu gostaria de dar esse presente aqui para o senhor. Eu trouxe aqui, ele é um livro da minha biblioteca. Ontem eu olhando ali, eu queria dar uma coisa muito pessoal para o senhor. Eu agradeço. E é um livro sobre o Museu do Ceará. do Ceará. Então aí tem, eu sei que o senhor é uma pessoa
que aprecia muito a questão cultural, o senhor dar uma olhada, colocar no teu acervo, colocar na disposição. Posso? Vou fazer uma dedicatória aqui então, né? Para o senhor colocar no teu museu, colocar no teu acervo, na tua biblioteca, e agradecer realmente. Muito obrigado a tua presença. Nós ficamos muito contentes do senhor estar aqui, partilhar um pouco dessa história que é rica, enriquecedora, e que às vezes, senhor Arlindo, as pessoas não têm oportunidade de conhecer. Conhece o Arlindo, mas não sabe um pouco mais da história do Arlindo, coisas que a gente pôde partilhar aqui, né? Então, foi por isso que a primeira pessoa do meu podcast, eu queria uma pessoa que fosse significativa para a Rolândia. E o senhor é isso, é significativo para a Rolândia, no seu trabalho, na sua inspiração, a inspiração que o senhor dá para todos nós, né? Eu agradeço e eu fico até lisonjeado com todo esse elogio, né? Porque eu sou uma pessoa até meio tímida até para falar, tudo, não sou, sabe? Sempre vivo meu mundo, né? Mas eu agradeço bastante essa oportunidade. Valeu, muito obrigado. Então a gente vai encerrando por aqui nosso podcast do Márcio Vinícius. Convidar você, que hoje foi o primeiro, nós vamos fazer nessa primeira série 8 entrevistas. Hoje nós já estamos encerrando a primeira e a semana que vem nós voltaremos com os demais entrevistados. Um grande abraço para você.